Olá, eu sou o Hamilton e seja bem-vindo ao canal IAP. Já que você chegou até aqui, que tal nos ajudar? É muito fácil, é só fazer a sua inscrição no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Conto com você. Você já se fez alguma dessas perguntas? Quando morrermos, é o fim? Existe vida após a morte? Existe algum propósito maior para tudo que fazemos aqui na Terra? E o que acontece quando um animal morre? Será que ele vai para o céu? Se você já teve alguma dessas dúvidas, esse livro é para você. Hoje vou apresentar um resumo e as principais ideias sobre o livro Todos os Animais Merecem o Céu, escrito por um médico veterinário já falecido, que nos ajuda a entender muitas lições de humildade, paciência e resignação a partir de um lindo romance espírita. Como eu acredito em um Deus de extrema bondade e que tudo o que acontece na Terra tem um propósito e não é simplesmente aleatório, e como dizia Einstein, Deus não joga dados com o universo. Eu acredito nessa história. História essa que me deixou muito emocionado. Se você não acredita, leia o livro como uma ficção. Você também vai adorar. O livro narra a história do Dr. Guilherme, que é um médico veterinário cético. Embora tenha um bom coração, não acredita em vida após a morte e considera os animais como máquinas, que só agem por instinto e não têm inteligência ou sentimentos. O Dr. Guilherme é noivo da Cláudia e tem um assistente em sua clínica chamado João, ambas pessoas bem espiritualizadas e com uma certa sensibilidade ao mundo espiritual. A história começa com o Dr. Guilherme atendendo a um chamado em uma fazenda, a pedido do Sr. Mataveira, na qual existe uma égua chamada Paloma que está em um processo de parto muito complicado. E o Guilherme e o seu assistente João fazem o possível para realizar o parto e, ao mesmo tempo, salvar a Paloma. Mas, depois de muito trabalho, um trabalho difícil, conseguem realizar o parto, mas a Paloma acaba morrendo, pois já tinha uma idade avançada. João, que era uma pessoa extremamente sensível e espiritualizada, que conseguia ver além do que via seu patrão bem materialista, fica bem comovido com a morte da égua e aquela cena do Sr. Mataveira se despedindo da sua amiga pela última vez. E ele acaba por chorar. E o Dr. Guilherme, vendo essa cena, depois reservadamente, acaba por repreendê-lo. A partir daí começa uma conversa entre eles, onde fica claro o quão materialista e cético é o Dr. Guilherme e o quão espiritualizado é o assistente João, que acredita que os animais estão na Terra com um propósito, têm inteligência e precisam ser respeitados. No decorrer do livro, essa visão do Dr. Guilherme em relação aos animais e ao seu assistente João vai mudando. E esse processo começa a acontecer em um dia, quando, após adormecer, o Dr. Guilherme se vê em frente a uma grande fazenda, muito linda e arborizada. Ele pensa até que era um sonho. Ele tinha acabado de chegar no Rancho Alegre, que é uma colônia espiritual encarregada de cuidar dos animais, auxiliando-os no processo evolutivo aqui na Terra. E também é um local de aprendizado, onde espíritos encarnados e desencarnados se dirigem para estudar e conhecer mais sobre os animais. Então, ele acredita que tudo se passou de um sonho, e quando ele acorda, ele não se lembra de nada do que aconteceu. Mas a cada noite, ao dormir, ele se dirige ao rancho e vai aprendendo com os vários professores que lá estão e descobre que o seu assistente João é um espírito muito evoluído e é um dos diretores daquele local. E embora não se lembre de nada ao acordar, todo o aprendizado vai sendo gravado no seu subconsciente e vai transformando-o lentamente. Durante a história, vemos que os animais não estão desamparados e existe uma grande equipe de espíritos encarregados de acompanhar e ajudar os animais durante a sua vida aqui na Terra e também no processo do desligamento, da morte física e da reencarnação. E o Dr. Guilherme ele vai conhecendo uma realidade que até então não acreditava. Um dos seus primeiros mentores no Rancho Alegre é um espírito chamado Caiamã,
que em uma das aulas práticas o leva para uma floresta onde ocorria um incêndio. E essa parte do livro é uma das minhas favoritas, porque mostra todo o trabalho de uma equipe espiritual para ajudar os animais em perigo e também para ajudar a minimizar os estragos feitos pelo fogo. Podemos acompanhar também como é o processo de desligamento do corpo físico e o nascimento de vários animais, sejam domésticos ou selvagens, e também o seu planejamento das experiências que cada animal deve passar aqui na Terra. Este livro, ele segue o estilo daqueles livros de romance espírita que são bem conhecidos, da Zíbia Gasparetto, que inclusive inspirou várias peças de teatro. Mas o foco nesse livro está sempre em torno dos animais. A partir da participação do Dr. Guilherme, conhecemos as várias histórias de animais abandonados, outros que passam pela eutanásia e outros que acabam por ser adotados. Qual foi a história de cada um, quem eles eram em uma vida anterior. Se para muitas pessoas é difícil acreditar que nós humanos reencarnamos várias vezes aqui na Terra, visando o nosso aprendizado, imagine acontecer o mesmo com os animais. Mas para mim, que sempre tive animal de estimação desde criança, é reconfortante saber que a morte dos animais não é o fim. E que aquele meu animalzinho de estimação, que tive quando criança e já faleceu, pode retornar à minha companhia através de um outro animal. E conforme o Dr. Guilherme vai mudando a sua opinião sobre a vida e os animais, ele começa a conversar mais com sua noiva, Cláudia, sobre o assunto. Em uma dessas conversas, ele pergunta a ela: Claudinha, você acha mesmo que os animais reencarnam? E aqui eu vou ler partes da resposta que ela deu, que ela apresenta no livro, que eu achei muito interessante. Abre aspas. Quando nós desencarnamos, isto é, quando falecemos, o espírito abandona o corpo físico e passa a fazer parte de uma outra dimensão, que não é mais a física. Nesta outra dimensão, muitas vezes somos recebidos por parentes e amigos e, dependendo da nossa condição de saúde, somos enviados a hospitais no astral para nos recuperarmos. Se estivermos bem, somos enviados às colônias, que nada mais são do que cidades, como a que conhecemos aqui na Terra, com escolas, casas e pessoas comuns. Vivemos lá como se vivêssemos nessa dimensão. Lá as pessoas trabalham e estudam, mas quando chega o momento de retornar à dimensão física, o espírito passa por vários preparativos com a ajuda de uma equipe especializada. Com os animais não é diferente. Também são auxiliados por uma equipe especializada e preparados para a volta à dimensão física, através da reencarnação, podendo voltar na mesma espécie ou em outra espécie mais adiantada evolutivamente. Fecha aspas. E sabe por que muitos não acreditam e não querem acreditar nesse fato? Pois seria muito difícil continuar a comer carne sabendo que foi cúmplice da morte de um espírito que está em evolução assim como nós. E a parte mais chocante do livro é quando o Guilherme, em espírito, vai até um matadouro de animais junto com outros alunos e um dos professores lá do Rancho Alegre. Se a cena de uma vaca ou boi sendo morto já não é fácil de ver, imagina no mundo espiritual o que acontece. Toda aquela energia de medo e estresse criada por todos os animais que estão prestes a serem mortos, acabam por atrair espíritos doentes e que ainda estão ligados às trevas, que acabam por absorver aquela energia e, consequentemente, impregnam parte da sua energia aquela carne que será consumida por alguma pessoa. Olha só o que você vai colocar dentro do seu corpo. Enfim, são vários os momentos e situações interessantíssimas que são apresentadas sobre a ótica espiritual e não somente física, envolvendo os animais. Não quero revelar outras partes da história que são emocionantes, tem algumas reviravoltas e vai tornar a leitura muito prazerosa, além de te ajudar a enxergar os animais de uma forma diferente. Com certeza, é um livro que você precisa ler antes de morrer.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas redes sociais e me conta, você já teve um animal de estimação na qual você chorou muito por sua perda? E já se fez essa pergunta? Será que ele vai para o céu? Coloca aqui nos comentários. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.